Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Identificando a Besta, parte 2. O texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 13, verso 5, que diz: Foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Quando analisamos aqui esse texto, à luz daquilo que é o objetivo desse mesmo texto, estamos aí tentando identificar a besta que surgiu do mar. Apocalipse 13 mostra duas bestas, a besta que surgiu da terra, que dá autoridade à besta que surgiu do mar, com o grande propósito de fazer com que todas as pessoas, por tabela, estejam adorando a ninguém menos do que o próprio dragão. Então, nessa perspectiva, algumas características são apresentadas em relação a essa besta. No texto que acabamos de ler, de Apocalipse 13:5, diz que ela recebeu uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Já vimos isso na lição de ontem. E autoridade para agir por 42 meses. 42 meses usando-se o princípio do dia-ano. Estamos falando de 1260 dias, levando-se em consideração o calendário judaico, que era o calendário utilizado por João na época em que ele escreveu essa mesma profecia. Então estamos falando de 1260 dias, usando o princípio do dia-ano, 1260 anos. Estamos aqui falando do período de supremacia papal que já estudamos de forma tão abundante durante esse trimestre, que vai aparecer em forma tanto de forma linear, 1260 dias, anos, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou simplesmente 42 meses. É o mesmo período de tempo, é o tempo no qual ele teria autoridade, essa besta teria autoridade para agir e perseguir os santos do Altíssimo. Esse período, como já identificamos no contexto da profecia, é o período de supremacia papal, é o período de grande influência do sistema papal, que aconteceu de 538 até 1798. 538, quando finalmente o bispo de Roma recebe a autoridade civil, que até então era apenas do imperador romano. Acontece um processo de invasões bárbaras. O imperador acaba, os imperadores vão, a partir de Constantino, vão diminuindo um pouco a importância da própria Roma. Constantino já tinha mudado a sua capital para Constantinopla, deixando a capital à mercê do bispo de Roma, que cada vez recebe mais autoridade sobre os demais bispos, até que finalmente em 1798 ele recebe autoridade civil e religiosa, que vai exercê-la até 1798. Nesse período, 1798, especificamente, o general francês, general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa Pio VI, e assim a autoridade civil desse Papa, ou do sistema papal, acaba por ser minada. E então, nesse período, acontece aquilo que é mencionado no contexto do texto. O texto vai dizer: se alguém tiver que ir em cativeiro, para o cativeiro irá. Apocalipse 13, verso 10. Aqui mencionando essa mesma ideia, de que esse poder sofreria uma ferida de morte, que vai ser mencionada especificamente no versículo 12, capítulo 13, 12. Essa ferida seria curada, e então a influência do Papa cada vez se tornaria maior no mundo, até que ele finalmente, diante da imagem da besta que seria formada, o sistema papal teria de novo poder e autoridade, que faria com que o mundo, de alguma forma, fosse afetado de novo por ela. Você sabe que com os grandes impérios mundiais que tiveram lugar, analisando agora todo o contexto histórico, se você pega a profecia que Daniel viu, Nabucodonosor teve o sonho da estátua
Daniel depois acaba recebendo a interpretação dessa estátua, mencionando que cada um dos elementos da estátua representava, de alguma forma, algum tipo de poder ou autoridade que exerceria uma função no mundo todo, começando com a Babilônia, depois a coligação dos Médios e dos Persas, a Grécia, Roma, a Europa dividida e até os dias em que uma pedra cortada sem auxílio de mãos derrubaria toda a estátua. Quando você vai depois para Daniel capítulo 7, capítulo 8, você vai descobrir outros elementos. Aparece ali o chifre pequeno, que fala autoridades contra, ou fala blasfêmias contra o Altíssimo, buscando mudar os tempos e a lei. Cada uma dessas profecias acaba demonstrando os movimentos que aconteceriam e, inclusive, o surgimento do sistema papal. Aqui, nós não estamos falando mal da Igreja Católica, até porque nesse período em que a Igreja, ou que o sistema papal exerceu poder e autoridade, havia apenas a Igreja Romana, que era a Igreja cristã. A Igreja precisava ser reformada, passar por um processo de reforma, que começou a acontecer com a Reforma Protestante, e posteriormente continuou acontecendo, até que o último movimento mencionado, a Igreja de Laodiceia, surgisse. Seria uma igreja imperfeita também, mas que passaria por um processo de avivamento antes da vinda de Jesus e daria a última mensagem de advertência ao mundo. Quando você olha para esse todo, você percebe que mesmo esses movimentos, estamos falando aqui da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, apesar desses impérios terem exercido um poder e uma autoridade grandiosa, nenhum deles foi um poder global. Eles não tiveram acesso a todas as partes do mundo. Roma teve uma extensão territorial muito grande, conquistando a Europa, conquistando uma parte da Ásia e do Médio Oriente, o norte da Europa, da África, mas não conseguiram chegar até o Extremo Oriente, até as Américas, que nem tinham sido descobertas ainda. Então não era um poder global ainda. Se você parar para poder pensar, de uns anos para cá, algumas movimentações têm acontecido, preparando o mundo para alguma coisa maior. Preparando o mundo para ações que têm lugar lá do outro lado do mundo. Estamos falando agora, por exemplo, da guerra da Ucrânia, ou até mesmo do que está acontecendo lá em Israel, entre o Israel e a faixa de Gaza. Essas ações que estão acontecendo do outro lado têm influenciado aqui coisas tão pequenas como, por exemplo, o preço do pão. Quando nós imaginaríamos que algo que está acontecendo do outro lado do mundo influenciaria a gente aqui? Temos cada vez mais uma economia global, a influência de um país sobre o outro e assim por diante. Cada uma dessas circunstâncias preparam, na verdade, o mundo para alguma coisa muito maior. A pandemia que aconteceu alguns anos atrás nos mostra que movimentos globais podem realmente acontecer. A pandemia mostrou isso. Um vírus que teve lugar do outro lado do planeta, lá na China, alcançou os lugares mais distantes da Terra, inclusive aqui, o nosso Brasil. Quando paramos para poder pensar nisso, entendemos de alguma forma que existe um processo no qual o Senhor Deus ele vai estar trabalhando, vai estar agindo para poder de alguma forma tentar aproximar o ser humano. Vai tentar de alguma forma fazer com que, enquanto Deus está trabalhando para tentar alcançar cada pessoa, as forças coligadas do mal também estarão trabalhando. E o propósito das forças coligadas do mal será fazer com que todos, de forma direta ou indireta, estejam adorando a besta. E o que percebemos é que, com o passar dos anos, cada vez mais, o pontífice de Roma, ele tem alcançado um poder e autoridade crescentes. Existem teologias que têm surgido hoje em dia, mesmo no contexto adventista, de pessoas que dizem: nunca mais teremos um poder e uma autoridade tão grande quanto o Papa teve durante o período medieval. Bem, a profecia diz que circunstâncias acontecerão e farão com que ele terá de novo esse poder e autoridade. E que vai exercer de alguma forma para poder fazer com que o sábado espúrio seja colocado sobre toda a humanidade. Tentativas têm sido feitas. O discurso nunca mudou nesse período todo.
em relação à Igreja Católica. Entretanto, há um texto até que aparece aqui no nosso guia de estudos, de Ellen White, do livro Grande Conflito, nas páginas 492 e 493, onde ela diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Serão acusados de deslealdade ao governo. Ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis, como estabelecidas por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Veja, haverá de novo a intolerância religiosa. O texto bíblico menciona que o mesmo poder e autoridade que usou de intolerância religiosa durante o período de supremacia papal, 538 a 1798, durante os 42 meses, voltará a exercer o mesmo poder e o mesmo espírito. Nós não precisamos ser apanhados de surpresa. O Senhor Deus deixou claro o que aconteceria, quando aconteceria, da forma como aconteceria. Temos que estar atentos em relação a isso tudo e permitir que, de alguma forma, o Senhor Deus nos prepare para esse momento. Sermos fiéis hoje, para que no tempo de imposição permaneçamos fiéis diante do Senhor. Uma fé que hoje não se sustenta sobre a palavra de Deus, não se sustentará num tempo de intolerância religiosa. Bom, amanhã vamos aprofundar um pouco mais ainda nessa temática e vamos identificar a besta que surgiu da terra. Antes disso, entretanto, quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, hoje, enquanto estamos em tempo de paz. E, ao mesmo tempo, que saibamos identificar os acontecimentos na história, para não sermos apanhados de surpresa. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?